Renato saiu da empresa no fim da tarde e foi direto para casa. As palavras de Gabriela não lhe saíam do pensamento. Ele sempre se julgara um bom pai, cumpridor dos seus deveres. Afinal, era a mãe que competia educar os filhos. A parte dele era a de sustentar a família, e isso ele sempre fizera muito bem, proporcionando conforto e bem-estar aos seus. Se seus filhos não estavam sendo educados como deveriam, a responsabilidade era de Gioconda. Ela não estava fazendo bem sua parte. Se fosse uma mulher como Gabriela, tudo estaria em ordem. Suspirou resignado. Às vezes se perguntava por que havia se casado com ela. Era bonita, exuberante, alegre. Isso a atraíra. Mas mudará depois do casamento. Transformará-se em uma mulher lamentosa, as coisas mais simples com ela se complicavam. Era muito sensível. A menor contrariedade era motivo para deixá-la abalada. A convivência que de início fora agradável tornará-se aborrecida e cansativa. Apesar disso, as palavras de Gabriela haviam-no impressionado e ele resolveu ter uma conversa com Gioconda e descobrir como ela via a questão. Ao entrar, perguntou por ela e soube que estava deitada. Isso não era novidade. Sempre que o filho criava algum problema, ela ficava deprimida e ia para a cama. Resignado, Renato subiu até o quarto, entreabriu a porta e aproximou-se da cama. Gioconda, levante-se, quero conversar com você. Ela se remexeu, abriu os olhos e respondeu em voz lamentosa. O que você quer? Estou com uma tremenda dor de cabeça. Faça um esforço. O assunto é importante. Ela se sentou na cama dizendo. Aconteceu mais alguma coisa? Uma desgraça nunca vem só. O que foi? Você nunca vem tão cedo para casa. Acalme-se. Não aconteceu nada. Está tudo bem. Nesse caso, por que tenho que levantar? Porque não gosto de conversar com uma pessoa que está derrotada. Antes de tentar resolver o assunto, ela olhou nervosa para ele e retrucou. O que você acha que estou sentindo ao ver meu filho novamente? Suspenso na escola? O que será que eu fiz para passar por isso? Onde foi que eu errei? Renato respirou fundo antes de responder. A atitude dela o irritava. Sentia vontade de gritar. Controlou-se. Foi com voz baixa que tornou. Onde você errou é o que estou querendo descobrir. Você também me acusa? Já não basta minha própria condenação? Onde está Ricardinho? No quarto. O que vai fazer? Já lhe dei corretivo. Não precisa dizer nada. O que tinha que ser feito, eu já fiz. Posso saber o que você fez? Já foi à escola saber como as coisas aconteceram? Como assim? Eu já sei. A diretora me telefonou e contou tudo. O que foi que ela contou? Não adianta repetir. Não leva a nada ficar repisando este assunto. É melhor esquecer. Já disse a ele como essa sua maneira de agir está acabando comigo. Ele sabe que é o responsável pelo meu mal-estar. Renato fitou-a surpreendido. Era assim que ela agia? Fazendo chantagem emocional? Olhou sério para ela e pediu. Quero saber o que a diretora contou que ele fez. Bem, ela disse que ele desacatou a professora de matemática. Foi malcriado com ela e não quis deixar a sala de aula quando ela o mandou sair. E ele, o que disse? Como, o que ele disse? Ele contou por que fez isso. Ele quis se justificar, mas nem ouvi. Onde já se viu? Ele tem que obedecer aos professores. Não pode ser malcriado. Afinal, o que vão dizer de mim? Que eu não soube ensiná-lo a respeitar os mais velhos. Está preocupada com o que vão dizer de você? Pensei que estivesse interessada em saber o que realmente aconteceu lá. O que aconteceu eu já sei, infelizmente. A diretora foi categórica. Ou ele pede desculpas à professora ou ela dobra a suspensão. Pelo jeito ela quer mesmo expulsá-lo. Acha até que é perseguição. Ouça, Gioconda, não é perseguição não. Ricardinho é mesmo muito malcriado. Deve ter realmente desacatado a professora. Mas precisamos saber como foi que isso ocorreu. Não estou entendendo você. A diretora já disse como foi. Tem certeza de que as coisas aconteceram como ela contou? Claro, ela não ia mentir. E a diretora de uma escola. O mais provável é que ela não tenha mentido mesmo. Mas vou falar com Ricardinho, ouvir o que ele tem a dizer. Claro que ele vai mentir, se defender. Mesmo assim vou falar com ele. Ela olhou para o marido admirada, mas deu de ombros e disse. É inútil.
Mas cuidado, já o repreendi bastante por hoje. Chega de castigo. Sabe como é, pode traumatizá-lo. Renato saiu sem responder. Encontrou a criada com uma bandeja no corredor. O que é isso, Maria? A bandeja do quarto de Ricardinho. Ele jantou? E como? Tem um apetite invejável. Quis até mais sorvete de chocolate. Ele estava triste? Que nada, doutor Renato. Estava ouvindo música, cantarolando e montando aquele quebra-cabeças grande do avião que de Gioconda lhe deu. Ontem, Renato entrou no quarto do filho. Era evidente que ele não ficará nem pouco abalado com a reprimenda da mãe. Assim que o viu entrar, desligou o rádio e abaixou a cabeça. Ricardinho, temos que conversar. O menino levantou a cabeça, dizendo em tom lamentoso: Já sei, pai. Fui suspenso e a mamãe está muito doente. Mas não foi culpa minha. Renato sentiu uma impressão desagradável. O menino estava usando o mesmo tom lamentoso da mãe. Sabia que era falso. Ele estava bem disposto, alegre, com bom apetite. Por que mudará diante dele? Preocupado, aproximou-se do filho, colocou as mãos em seus ombros, olhando diretamente em seus olhos, disse com voz firme: Você não está triste com o que aconteceu. Está fingindo. Para que isso? Acha que vou castigá-lo? Apanhado de surpresa, Ricardinho não encontrou palavras para responder. Renato continuou: Sua mãe é uma pessoa frágil, se aborrece com tudo. Você acha bom ficar igual a ela? Não sei, pai, murmurou ele, tentando descobrir aonde o pai queria chegar. Você é um homem, tem que ser forte. Logo terá que enfrentar a vida lá fora e as pessoas não vão tratá-lo com delicadeza. Quer tornar-se um fraco? Não, pai, eu não sou fraco. Nunca levo desaforo para casa. Depende. Nem sempre reagir brigando é ser forte. Às vezes é preciso mais força para ser paciente do que para brigar. Não acho não. Lá na escola, se eu não peitar os caras, eles me ignoram. Tenho que ser respeitado. Foi por isso que desacatou a professora de matemática? Ricardinho baixou a cabeça sem saber como responder. Seu pai nunca se interessara em conversar com ele sobre esses assuntos. Aquilo bem poderia ser uma armadilha para castigá-lo mais. Responda, meu filho. Foi por isso? Para fazer bonito diante dos colegas? O menino remexeu-se e não respondeu. Renato continuou. A diretora contou uma história à sua mãe e o suspendeu. Antes de acreditar no que ela disse, eu gostaria de ouvir a verdade de você. Como foi? Que aconteceu? Não quero falar nisso, pai. A mãe já me repreendeu. Eu prometo não fazer mais. Não é a primeira vez que você promete. Nunca cumpriu essas promessas. A história se repete. Gostaria que soubesse de uma coisa. Estou procurando saber a verdade. Sem isso não poderei formar uma opinião sobre o assunto. É a palavra dela contra a sua. Gostaria muito de poder acreditar em você. Faço mais, seja o que for que você tenha feito errado, prometo não castigar se me disser a verdade. E pai? Não vai dar certo. Vai sim. Você é meu filho. Eu preciso saber como você pensa. Quero sentir de perto quais os problemas e dificuldades que tem encontrado na escola. Não para castigá-lo, mas para ajudá-lo. Como posso ser seu amigo se você não me conta a verdade? Você seria amigo de alguém assim? Ricardinho suspirou e olhou meio acanhado para o pai. Você nunca disse isso antes. Mas estou dizendo agora. Quero que de hoje em diante você me diga a verdade sem medo. Sou seu pai. Sempre farei tudo para apoiá-lo. Sabe o que é pai? A de Mercedes não gosta de repetir a explicação. Ela deu um ponto e eu disse a ela que não tinha entendido. Mas ela ficou zangada. E disse que se eu era burro, não era culpa dela, que não ia repetir. Então eu disse que burra era ela, que não sabia dar a aula. Então ela me mandou para fora da classe e eu não fui. Aí ela chamou a diretora e pronto. Foi assim. Renato fez cara séria para esconder o riso. Sentiu vontade de dizer que ele tinha feito muito bem, mas conteve-se. Vendo que o pai não dizia nada, o menino perguntou: Você acha que fui errado, que faltei com respeito à professora? Mamãe ficou doente por minha causa. Sei que fui errado, mas pai, ela estava com uma cara tão posuda. Só porque ela é grande e é professora, achava que podia me xingar na frente dos colegas. Não aguentei isso.
Pelo jeito você não está nem um pouco arrependido. Estou só por ver a mãe nervosa. Sei que você não queria magoá-la. Obrigado por ter contado a verdade. Gostaria que fosse sempre assim. Amanhã mesmo irei à sua escola ter uma conversa com essa diretora. O que vai fazer lá? Dizer que meu filho está na escola para aprender e não para ser chamado de burro. Pai, vai dar um bode. Aí que ela pode me expulsar mesmo. Vai dizer que menti. Você mentiu para mim? Não, pai. Falei tudo como foi. Meus amigos viram, podem confirmar. Mas, na escola nunca o aluno tem razão. É costume. Pois desta vez vai ser diferente. Se eles não entenderem, eu tiro você dessa escola. Tenho certeza de que encontraremos outra melhor, onde os professores realmente respeitem os alunos. Há muitas delas por aí. Ricardinho deu um pulo e seus olhos brilhavam alegres quando respondeu. Puxa, pai, você vai fazer isso mesmo? Vou. Você deve respeitar os outros, mas precisa ser respeitado também. Ricardinho abraçou o pai. Em seus olhos havia o brilho de uma lágrima. Quando disse, você é o melhor pai do mundo. E você é o melhor filho do mundo. Agora já sabe, entre nós não há segredos. Fale a verdade, mesmo que tenha feito alguma coisa errada. Converse comigo. Renato saiu do quarto sentindo-se emocionado e alegre. Ricardinho era um menino diferente do que falavam. Dali em diante, iria se aproximar mais dele, para ajudá-lo a enxergar a vida de maneira melhor. O problema maior era Gioconda. Se ele a deixasse continuar a educar o filho, o Ricardinho acabaria por copiar-lhe as atitudes. Há muito ele desconfiava que ela se fazia de doente e fraca para manipular todo mundo, principalmente ele. Essa fora a atitude do menino quando entrou no quarto. Estava alegre e no fundo muito satisfeito por haver respondido à ofensa à altura. Com certeza, todos os colegas o tinham apoiado e elogiado. Ele estava de bem com a própria consciência. Pela primeira vez Renato começou a pensar nos abusos dos adultos para com as crianças. Recordou-se de todas as injustiças que sofrerá na escola com os pais. Ele nunca tinha razão. Era verdade que abusava e muitas vezes se divertia perturbando os outros. Não seriam essas atitudes uma forma de reação, uma desforra diante da própria impotência frente às injustiças que sofria? Gabriela tinha razão. Que mulher! Se ela fosse sua esposa, certamente tudo teria sido diferente. Além de tudo, ela era muito atraente. Quando se aproximava, Renato sentia um calor agradável. Ela tinha um perfume suave, que o eletrizava. Pena que eles eram comprometidos. Ela também não parecia muito feliz com o marido. Apesar disso, ele se continha. Não se sentia disposto a misturar afeto com trabalho. Sabia que isso nunca dava certo. Lamentar não adiantava. Era resistir e manter apenas amizade. Ela, além de estar se mostrando muito competente no trabalho, ainda tinha uma visão clara da vida. Sua presença fazia-lhe muito bem. Ia melhorar ainda mais seu salário. Sentia-se grato pela ajuda que ela lhe estava dando. No dia seguinte, assim que chegou ao escritório, Gabriela levou-lhe alguns papéis para assinar. Obrigado, disse ele, olhando-a com satisfação. Vendo que ela ia retirar-se, continuou. Ontem segui seu conselho e conversei com Ricardinho. Resultado foi surpreendente. O que descobriu? Que foi bom ter me aproximado dele para ouvi-lo. E que o que ele fez não havia sido tão sério como diziam. Ele reagiu como qualquer pessoa ofendida teria reagido quando é desrespeitada. Vendo que Gabriela o ouvia com interesse, contou-lhe toda a conversa que tivera com o filho. E finalizou. Fez-me pensar em como as crianças sofrem a pressão dos adultos. Sentem-se impotentes e reagem para se defender, algumas tornando-se tímidas e fracas, outras rebeldes e provocadoras. Isso ficou muito claro para mim. Para ser franco, acho que nisso elas levam vantagens. Conseguem infernizar a vida familiar. É por isso que procuro conversar com meus filhos. Fazê-los sentir que os apoio. Desejo que eles se sintam seguros do meu lado e que confiem no meu amor mais do que nos amigos. Renato pensava em Gioconda e não se conteve. Isso nunca acontecerá com Gioconda. Ela está mais preocupada com o próprio desempenho como mãe, com o que os outros vão dizer dos filhos dela, do que com os sentimentos de Ricardinho. Ele percebe o quanto ela é fraca e, então prefere confiar nos companheiros.
Converse com Gioconda. Tenho certeza de que ela deseja fazer o melhor. Renato não conteve um gesto de desânimo ao responder. Acho difícil. Por qualquer contratempo se deprime, debulha-se em lágrimas, vai para a cama. Vendo que Gabriela se mantinha discreta, ele continuou. Desculpe, não deveria estar falando de Gioconda dessa forma. É que às vezes a fragilidade dela me preocupa. Gostaria que ela fosse mais forte. Não me agrada vê-la sofrer. Gabriela pensou em Roberto e respondeu. Às vezes desejamos dar um empurrãozinho nas pessoas que amamos. Mas descobri que não adianta. Elas só andam quando querem. Renato olhou para Gabriela, tentando descobrir o que ela desejava dizer. Pensou. Como seria seu relacionamento com o marido desempregado? Talvez estivesse tão deprimido quanto Gioconda. Mas, pelo menos, ele tinha um motivo enquanto ela não. Seu marido ainda não arrumou emprego? Não. Tem saído procurado. Mas agora parece que está reagindo um pouco. Vejo-o mais animado. Com uma mulher como você do lado, ele vai subir na vida com toda a certeza. Ela corou um pouco. Talvez Roberto não pensasse assim. Também com Georgina por perto. Por que diz isso? Perguntou ela. Porque você trabalha, é esforçada e tem a cabeça boa. Muitos homens gostariam de estar no lugar dele. Roberto pensa ao contrário. Gosta de mulher que seja dona de casa, fique com os filhos. Nunca gostou que eu trabalhasse. Quando estava bem de vida, brigava comigo para que eu deixasse de trabalhar. Foi bom não ter conseguido. Foi. Agora, se não estivesse trabalhando, nem sei o que seria de nossa família. Mas é minha sogra que põe essas ideias na cabeça dele. Ela odeia que eu trabalhe fora. Insinua que lugar da mulher é em casa com os filhos. Ele escuta. Não só escuta como concorda. Tem ciúme. Pensa que posso arranjar outro, porque você é muito atraente. Nesse ponto ele tem razão. O senhor também, Dr. Renato? Sempre me pareceu um homem moderno, de ideias largas. E sou. Entendo que prefira trabalhar fora, ser independente mesmo. Porque eu mesmo nunca suportaria viver fechado dentro de casa. Essa é uma forte razão para que eu nunca queira exigir isso de minha mulher. Gostaria muito que ela fosse assim como você, arranjasse alguma coisa para fazer. Fica em casa só se queixando. Eu não teria essa paciência. Gosto de sair, fazer coisas, ver pessoas, conversar. Preciso disso para me sentir viva. Ele não entende isso. Renato suspirou ao dizer. Por que será que só percebemos essas coisas depois de anos de casamento? Não sei. Mas apesar de tudo não vou deixar o emprego mesmo que ele ganhe dinheiro novamente. Ainda bem. Vendo que ela o fitava um pouco surpreendida, ele consertou. Não quero perder uma boa funcionária. Ainda mais agora que você está indo muito bem na nova função. Quando ela saiu, ele continuou pensativo. Compreendia o ciúme de Roberto. Ela tinha muita vida. Quando falava de seus sentimentos, seus olhos brilhavam, sua boca tinha um ricto voluptuoso e ele sentia uma vontade imensa de beijá-la. Controlava-se, porém. Estava decidido a não misturar trabalho com outro tipo de relação. Não que ele não tivesse tido algumas aventuras depois do casamento. Como suportar a convivência com Gioconda sem isso? Sua mulher há muito tempo perdeu o prazer da aventura, do mistério. Ele precisava disso para sentir-se bem. O problema era que ele logo se desinteressava e elas, ao contrário, desejavam continuar. Não acreditava que o amassem. Descartava-se delas friamente. Tinha certeza de que estavam insistindo por causa de seu dinheiro e de sua posição. Por vezes sentia-se triste. Gostaria de ter uma companheira com quem pudesse conversar mais intimamente, o que nunca seria possível com Gioconda. Era incrível como depois de tantos anos de vida em comum ela ainda não o conhecia. Percebia claramente que para ela ele era apenas o marido cujos deveres e obrigações ela cobrava insistentemente sem tentar descobrir o que ele pensava ou sentia. Com o tempo, ao invés da companheira para compartilhar sua vida, ele via nela mais uma filha fraca, dependente e incapaz. Sentir isso deixava muito angustiado, frustrado mesmo. Até a atração que sentirá por ela nos primeiros tempos havia desaparecido. E quanto mais eles passava seu relacionamento íntimo, mais ela se entregava à depressão e à dependência. Suspirou resignado.
Apesar de tudo, ele não pensava em separar-se dela. Quanto mais fraca ela se mostrava, mais ele sentia que precisava assumir a educação dos filhos. Ainda mais depois que se aproximara de Ricardinho e percebera que ele precisava de ajuda e de disciplina. Um cliente ligou e Renato atendeu. Ele estava com uma dúvida a respeito do contrato que lhe fora enviado e queria maiores esclarecimentos. Tentou esclarecer, mas como o assunto era complexo, resolveu. Não se preocupe, Dr. De Angelo. Uma pessoa irá agora mesmo ao seu escritório para explicar-lhe tudo detalhadamente. Obrigado. Estarei esperando. Renato desligou e chamou Gabriela dizendo: preciso que você vá até o escritório do Dr. De Angelo explicar-lhe os detalhes daquele contrato. Ele não está entendendo a mudança que fizemos. Agora? Sim. Nosso motorista irá levá-la. Trate de convencê-lo a assinar. Ela hesitou. É muita responsabilidade. Tem certeza de que poderei fazer isso? Tenho. Aliás, essas mudanças foi você quem sugeriu. Está mais credenciada a explicar do que eu. Está bem. Se tiver qualquer dificuldade, telefone. Estou esperando uma ligação. Importante e não posso me ausentar. Leve os documentos aqui. Entregou-lhe uma pasta de couro. Gabriela colocou dentro tudo de que precisava. Deu uma vista de olhos em sua aparência. Quando desceu, o motorista já estava com o carro na porta esperando. Ela se sentou atrás, deu a direção. No aconchego do banco macio do carro de luxo, Gabriela sentia-se muito bem. Seu trabalho estava sendo valorizado. Aquela era uma oportunidade que ela não podia perder. Sentia prazer em saber que estava progredindo e seguia imaginando como deveria abordar o assunto com o cliente. Aquele trabalho era feito sempre pelo próprio Dr. Renato. Era a primeira vez que ele mandava outra pessoa. Faria tudo para justificar sua confiança e voltar com aquele contrato assinado. Roberto sorriu com satisfação ao receber os R$ 500 de comissão da venda do material que fizera para aquele engenheiro. Finalmente ele estava novamente ganhando dinheiro. Sentia que podia fazer isso e que dali para frente seria apenas uma questão de tempo. Não procuraria mais emprego. Trabalharia por conta própria como sempre havia feito. Como era bom ganhar seu próprio dinheiro, não depender mais de outros. Para as próprias despesas da mãe ele não tinha vergonha, já de Gabriela. Sentia-se humilhado cada vez que ela pagava uma conta ou lhe dava dinheiro para a condução. Passava das 2 e ele ainda não havia almoçado. Levantara cedo e visitará alguns prédios em construção, deixando seu telefone, propondo-se a encontrar material bom e barato. Tinha alguns negócios em vista, mas, antes de ir batalhar pelos preços, resolveu comer um lanche. Havia muito tempo não fazia isso. Entrou em uma lanchonete, sentou-se e escolheu um sanduíche e um refrigerante. Enquanto esperava, sentia-se alegre, bem disposto. Foi com prazer que comeu tudo. Comprou um chocolate para a sobremesa. Há quanto tempo não comia um? Pensou nos filhos. Mesmo quando tinha dinheiro, nunca levará chocolate para eles. Era Gabriela quem comprava tudo. Mas agora, depois do que passará, tudo lhe parecia diferente. Queria que as crianças compartilhassem sua alegria, que sentissem que ele estava reassumindo seu lugar no comando da família. Levaria chocolates para casa. Saiu da lanchonete alegre. Tinha de visitar um depósito de materiais cujo dono era seu conhecido de longa data. Lá talvez encontrasse o que precisava. Tomou um ônibus, sentando-se próximo à janela. A certa altura, o veículo parou em um farol e foi aí que ele estremeceu de susto. Em um carro de luxo, parado do lado de sua janela, estava Gabriela. Desta vez pôde ver muito bem. Era ela mesma, com um vestido seu conhecido e aquela postura que ele tão bem conhecia, elegante e desafiadora, que a fazia parecer uma grande dama. Quem estaria com ela? Esforçou-se para enxergar, mas o sinal abriu e o carro arrancou, e ele não viu porque logo outros carros avançaram cobrindo sua visão. Roberto, que se levantara pensando já em descer para abordar o carro, deixou-se cair no assento novamente, enquanto uma onda de violento ciúme o atormentou. Desta vez ele vira bem. Não havia possibilidade de erro. Por que ficará paralisado? Não descera para ver de perto quem era o homem que a acompanhava? Um carro de luxo como aquele com motorista só podia ser de um homem muito rico.
Ela se cansará de viver aquela vida miserável que ele lhe oferecia e buscará outro caminho. Talvez estivesse até pensando em deixá-lo para ficar com o outro. Roberto suava frio, sentia-se atordoado. Esqueceu completamente o que estava fazendo ali. Foi até o ponto final da linha e o cobrador cutucou-lhe de leve com o picotador, dizendo: ponto final, moço. O quê? É final. Vai descer? Não. Vou voltar. Eu me distraí e passei do ponto. Ficou longe. O homem deu de ombros e desceu. Roberto ficou ali, perdido em seus pensamentos. A realidade era dura, mas ele tinha de enfrentá-la. Apesar de julgar-se traído, não queria que ela o deixasse. Não saberia viver sem ela. Depois havia os filhos. Se ela ficasse com outro, ele não poderia permitir que as crianças fossem junto. Isso não. Não suportaria ver toda a sua família vivendo com outra pessoa. Ele nunca permitiria isso. Se ela quisesse separar-se, ele não aceitaria. Sua alegria de momentos antes foi substituída pela tristeza, pela depressão. Bem que sua mãe o avisara que não deixasse Gabriela trabalhar fora. O lugar da mulher era em casa, com os filhos. Porque ele fora tão fraco a ponto de concordar com ela? Angustiado, pensava que se tivesse bastante dinheiro, poderia exigir que ela deixasse o emprego. Mas apesar de estar recomeçando, o que ele podia oferecer naquele momento? Nada. Nem tinha ainda como pagar todas as despesas da casa. Desceu do ônibus e foi andando. Estava longe de casa, mas não tomou outra condução. Precisava pensar no que fazer quando chegasse em casa. Nem se lembrou de comprar os chocolates para as crianças. Sentia um gosto amargo na boca. O peito oprimido, a cabeça zonza. Atendida pelo cliente, Gabriela apresentou-se com sobriedade e firmeza. Apesar de nervosa, soube controlar-se muito bem. Agiu de tal forma que não só tirou todas as dúvidas do cliente, mas também conseguiu que ele assinasse o contrato. Foi com alegria cantando no coração que Gabriela voltou ao escritório. Tinha sido sua primeira vitória, e ela sentia o prazer da realização. Fora ela, quem sugerira aquelas mudanças e conseguirá a aprovação do cliente? Estava corada, seus olhos brilhavam de alegria quando entrou na sala de Renato com a pasta de couro nas mãos. E então, indagou ele. Consegui. O contrato está aqui, assinado. Parabéns. Eu perguntei, mas já sabia. O Dr. De Angelo ligou-me logo que você saiu de lá. Estava muito satisfeito. Fez questão de dizer que você sim soube esclarecer, enquanto eu não. Cumprimentou-me por ter uma funcionária tão eficiente. Gabriela corou de prazer. Renato prosseguiu. Como não pensei nisso antes? De hoje em diante você irá em meu lugar visitar os clientes mais importantes. Obrigada. Eu estava nervosa, mas consegui me controlar. Fechar um negócio desses é emocionante. Quando ele concordou e assinou, senti um friozinho na barriga. Renato riu com satisfação. Você agora foi contaminada com o vírus do sucesso. Vai querer mais. Se continuar assim, vai melhorar a cada dia. Para cada contrato que você redigir, estudar e conseguir a assinatura do cliente, vou dar-lhe uma comissão de 2%. Gabriela não se conteve. Do valor do contrato? Claro. Ela respirou fundo. Eram contratos vultosos, e 2% representavam muito dinheiro. Não acha muito? Não. A empresa tem bom lucro, e acho justo que você receba essa cota. Puxa, Dr. Renato. Não sei o que dizer. Não precisa. Trata-se de um negócio rendoso para a empresa. E você está desempenhando muito bem. Gabriela saiu da sala feliz, foi para sua mesa e fez a conta na calculadora. Só com aquele contrato, iria receber 2 vezes mais do que ganhava pelo mês inteiro. Pensou em Roberto e sentiu um aperto no peito. Ele iria sentir-se mais humilhado. Por que tinha de ser assim? Porque ele não entendia que essa fase em que ela ganhava dinheiro e ele não era temporária. Gabriela estava feliz e resolveu não pensar mais nisso. A vida agora se abria novas perspectivas e ela se sentia muito capaz. Não tinha culpa por ele pensar daquela forma e não podia se limitar só porque ele se sentia inferiorizado. Não era esse o ponto que a preocupava. Gostaria que ele entendesse seu esforço em prol do bem-estar da família e tratasse por sua vez de reconhecer isso e de acreditar mais na própria capacidade.
Apesar da diferença de instrução, ela sempre admirara no marido sua capacidade de abrir caminho na vida, de subir pelo próprio esforço. Agora que ele estava se revelando um fraco, ela sentia que essa admiração estava indo embora. Esforçava-se para continuar admirando-o, porém cada vez que ele se colocava na postura de vítima, se queixava, dava ouvidos à conversa da mãe, ela sentia morrer um pouco em seu coração o amor que sentia por ele. Tentava reagir, repetindo para si mesma que aquela atitude dele era temporária, que ele logo reagiria e voltaria a ser como antes. Mas isso não acontecia e ela, angustiada, tentava ignorar os próprios sentimentos e continuar seu papel de esposa dedicada e amorosa. Chegou em casa eufórica com a vitória alcançada. Queria contar ao marido, mesmo com medo de que seu sucesso o incomodasse ainda mais. Era franca. Não gostava de situações dúbias. Ao entrar na sala, notou logo que ele não estava bem. Estava sentado no sofá lendo o jornal e respondeu ao seu cumprimento sem levantar os olhos da leitura. Resignada, Gabriela foi para o quarto, deixou a bolsa, trocou-se e tratou de ver o que havia para o jantar. Vendo Nissete, perguntou baixinho. Roberto está com uma cara. Sabe se aconteceu alguma coisa com ele? Não. Ele chegou da rua assim. Mal falou comigo e nem ligou para as crianças. Vai ver que não arranjou nada hoje. Vamos servir logo o jantar. Sentados à mesa, Gabriela decidiu tocar no assunto. Assegurar que ia entrar mais dinheiro em casa era uma boa notícia. Começou. Conseguiu uma promoção no trabalho. Roberto sobressaltou-se. De novo. Sim. Consegui que um grande contrato fosse assinado e o Dr. Renato disse que a cada contrato que eu obtiver a aprovação, terei uma comissão de 2%. Só no de hoje, vou ganhar 2 meses de salário. Sem falar-nos que ainda poderei conseguir. Roberto sentiu o sangue subir e fez grande esforço para se controlar. Era essa desculpa que ela usaria para explicar o dinheiro sujo que estava conseguindo com o amante? Conseguiu dizer com voz irritada. Preferia que você não fizesse esse trabalho. Hoje consegui algum dinheiro. Estou trabalhando. Dentro de pouco tempo você nem vai precisar trabalhar mais. Você sabe que eu gosto do meu emprego e não pretendo abandoná-lo. Principalmente agora que estou progredindo, descobrindo que posso subir na vida. Roberto levantou-se da mesa dizendo nervoso. Você deseja subir na vida e eu estou muito para baixo. Com o tempo, tenho certeza de que poderei dar-lhe tudo o que quiser. O que pretende? Joias, carro de luxo, dinheiro, posição? Gabriela olhou para ele desanimada. Era inútil tentar conversar. Ele tinha o dom de jogar um balde de água fria em seu entusiasmo. Acho melhor sentar-se e terminar o jantar. Não vamos voltar a esse assunto, senão acabaremos brigando. Hoje não tenho vontade de discutir. Vamos parar por aqui. Ele procurou se acalmar e sentou-se novamente. Mas estava sem apetite. Disse apenas: estou sem fome. Arranjou emprego? Não. Mas encontrei uma maneira de trabalhar por conta própria. Hoje, recebi algum dinheiro. Nesse caso, deveria estar contente. Não entendo você. Finalmente, encontrou uma solução, mas parece que não foi o bastante para tirá-lo da depressão. Ele olhou com tristeza para ela e disse com voz dorida: não quero perder você, Gabriela. Mas a cada dia sinto que está se distanciando mais de mim. Seria melhor que me compreendesse, que me apoiasse. Tenho procurado fazer isso com você desde que nos casamos. Mas você quer que eu seja o que não sou. Não respeita minha forma de pensar, quer que eu me limite. E fique em casa mesmo sabendo que eu gosto de trabalhar, de aprender coisas, de descobrir que tenho capacidade. Roberto afundou a cabeça entre as mãos e não respondeu. O que poderia dizer? Que sabia de tudo. Que ela o estava traindo. Bem que sentiu vontade de gritar sua raiva, sua dor, seu desespero. Mas depois, o que faria? Teria de tomar uma atitude, e ele não se sentia com coragem para deixá-la. Gabriela olhou desanimada para o marido. Porque ele não entendia uma coisa tão simples? Ficava irritada quando ele assumia aquela postura triste de vítima, como se ela fosse a última das mulheres. Percebia nele a reprovação e a crítica velada. Preferia que ele falasse abertamente ao invés de fazer aquela cara. Era crime querer progredir, ganhar dinheiro, subir na vida? Seria ele tão
vaidoso a ponto de não suportar que ela fizesse sucesso enquanto ele continuava limitado. Gabriela levantou-se e resolveu. Estava feliz e não iria perder sua alegria. Só porque ele sentia ciúme e não compartilhava. Vamos encerrar o assunto, disse ela. Você nunca me entenderia. Tentando sufocar sua dor, Roberto não respondeu. Gabriela foi à cozinha e contou sua vitória a Nissete, que aplaudiu contente. As duas conversavam, alegres, enquanto Roberto na sala, cabisbaixo, triste, fazia grande esforço para não chorar.